Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando, inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Como é bom a gente estar aqui, degustando do Catecismo da Igreja Católica, essa bênção na nossa vida, que é os estudos diários, lendo todo dia um parágrafo do Catecismo, junto com o índice analítico. Nós estamos falando sobre o Antigo Testamento e hoje nós vamos ver o parágrafo 1094, que vai dizer assim: a catequese desvenda o escondido sobre a letra do Antigo Testamento. Aquilo que nós falamos ontem. Lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Então a presença de Jesus traz essa luz, esse direcionamento do que Deus vinha fazendo para que a promessa se cumprisse, para que chegasse até nós a graça. E nós vemos a graça da Santa Eucaristia, que hoje é este agir do maná, né, que estava lá no Antigo Testamento. E Jesus fala isso. Não é o mesmo pão que vocês comeram lá, é outro pão agora é este que dá a vida. Então, queridos irmãos, é isso que nós vamos presenciar agora, é este ensinamento. O parágrafo 1094, ele fala lá, o título é O Espírito Santo e a Igreja na Liturgia. Então, diante da liturgia, diante daquilo que nós presenciamos na Santa Missa, vai nos dizer assim: é em torno dessa harmonia dos dois testamentos que se articula a catequese pascal do Senhor, e posteriormente a dos apóstolos e dos padres da Igreja. Esta catequese desvenda o que permanecia escondido sobre a letra do Antigo Testamento, o mistério de Cristo. Ela é denominada tipologia, porque revela a novidade de Cristo a partir das figuras, tipos, que anunciavam nos fatos, nas palavras e nos símbolos da primeira aliança. Por esta releitura no Espírito de verdade a partir de Cristo, as figuras são desveladas. Assim, o dilúvio e a arca de Noé prefiguravam a salvação pelo batismo. Então está bem claro aqui, ele está dizendo lá que o dilúvio e a arca de Noé já prefiguravam a salvação pelo batismo. O mesmo acontecendo com a nuvem e a travessia do Mar Vermelho e a água do rochedo era a figura dos dons espirituais de Cristo. O maná no deserto prefigurava a Eucaristia, o verdadeiro pão do céu. Então vamos pegar a nossa palavra para a gente finalizar esse ensinamento de hoje. Então assim, a catequese desvenda o escondido sobre a letra do Antigo Testamento, que em Cristo Jesus se cumpre o verdadeiro sentido à luz da palavra, iluminado pela presença de Jesus, o verdadeiro sentido, onde que nós vamos ver na palavra. Jesus diz para nós lá em João capítulo 6, versículo 32. Diz assim: Jesus respondeu-lhes: em verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dará o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos pegar nossa palavra lá, continua ali, João 6,54. Ele vai explicar mais ainda. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Vamos lá. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram:
Isso é muito duro. Quem pode admitir isso? Quem pode dizer que vai comer o corpo e o sangue de Jesus? Vai beber seu sangue? Que jeito! E muitos abandonaram ele. Como tem muitos que abandonou a fé católica, indo para outras denominações que vão fazer uma ceia, né? Não vão comer o corpo, não vão beber o sangue de Jesus. Isso não existe, né? É o que as pessoas falam, que isso não existe. Querido irmão, querida irmã, Jesus disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue dado por vós. Então ele não está dizendo, faz um tanto faz que é meu corpo, faz um tanto faz que é o meu sangue. Quem não come a minha carne, se você seguir a palavra, é a palavra viva. Então o pão e o vinho é o corpo e o sangue de Jesus. Para que você compreenda, quando você comunga o corpo e o sangue de Jesus, vocês têm que estar em estado de graça. Então Deus uniu esse comungar Jesus com o pão e o vinho, ali na presença real de Jesus, que você tem que estar em estado de graça, confessado, a tua alma purificada. E quando você vive esta graça na Santa Missa, você vive bênçãos na sua vida, você vive alegria eterna. Por quê? Porque eu estou diante de Jesus, comungando Ele, estando com Ele, na presença dEle, corpo, alma, e diante disso, nós estamos diante da divindade, que é a vida eterna, que é estar com Deus. Porque aquele que comunga Jesus em espírito e verdade, ele está aderindo à vida eterna. Quem comunga Jesus por comungar, ele está comungando a sua própria condenação. Então, querido irmão, que esse agir, essa catequese, desvenda o escondido da letra do Antigo Testamento, para que nós, cheios do Espírito Santo, o agir de Deus, a grandeza de Deus, trazendo para nós a presença viva dele no corpo, o seu corpo e o seu sangue, o pão e o vinho, aonde que nós vivenciamos toda essa graça, porque muitos desejarão ver e não vão conseguir. Muitos vão querer ver Jesus na Santa Eucaristia, mas pela falta da fé não vai conseguir enxergar. Então, querido irmão, que a gente consiga ver presencialmente, confiar que ali é o corpo, é o sangue de Jesus, e para que muitos ainda tenham essa graça, ainda Deus é tão bom, que Ele fez isso real, né? Hoje nós temos o corpo e o sangue de Jesus que se transformou mesmo ali ao vivo, porque teve servos que duvidaram, né? Sacerdote que duvidou, e ali até hoje está lá. Quem quiser ver, é só procurar, né? A Santa Eucaristia transformada em corpo e sangue mesmo ali, que chegou a pulsar igual um coração. Então, assim, é uma graça muito grande. Deus é tão bom e Ele se demonstra para nós, mas a gente ainda duvida, a gente ainda quer questionar se é realmente ou não. Querido irmão, católico, apostólico, romano, creia, é o corpo, é o sangue de Jesus. Quando nós comungamos Ele em estado de graça, é uma graça muito grande para quem comunga Jesus. Que nós possamos viver essa graça dia a dia, à luz da palavra, à luz dessa catequese, à luz do ensinamento da igreja, que Deus sempre nos dê essa graça. Vamos rezar esse Pai Nosso por todos os irmãos que estão participando. Quero rezar aqui, né, pela Suelen, pelo nosso irmão Gustavo, por todos aqueles que estão precisando, junto com Jesus, a unidade com Ele, essa unidade perfeita, comungar Jesus, estado de graça, que nós possamos cuidar verdadeiramente daquilo que nós herdaremos, que é a vida eterna, que nós buscamos a presença de Jesus vivo na Santa Eucaristia, que nós possamos ter essa graça, que cada um de nós, Jesus, hoje, a gente consiga se alimentar verdadeiramente da Tua presença diante da Santa Eucaristia, que nós possamos viver essa graça. Eu coloco cada um de nós, coloco a nossa vida familiar, a vida em estado de graça, que muitos hoje convivem com o pecado e precisam confessar, que nós possamos ter essa graça hoje da confissão, que nós possamos ter essa graça hoje, Jesus, de estar na Tua presença verdadeiramente com o nosso coração. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos. Que Deus abençoe.